Fala galera, tudo bem? O Atlético de Madrid é o campeão espanhol e foi uma decisão de última rodada com emoção até o fim, né? Aliás, até os últimos instantes até. O Atlético só precisava da própria vitória, mas começa perdendo para o Valladolid, que lutava contra o rebaixamento e acabou rebaixado. Então o Atlético chegou a abrir uma brecha para o Real Madrid, que enfrentava o Villarreal, só que o Real Madrid em nenhum momento passou o Atlético de Madrid durante o andamento da última rodada. Por mais que o Atlético tenha saído atrás em relação ao Valladolid, o Villarreal também abriu o placar contra o Real Madrid, né? Então o Atlético acaba virando antes a partida, a virada do Real Madrid sai já nos acréscimos ali do segundo tempo. Então era muito mais uma questão de tentar jogar a pressão pro outro lado, contando, quem sabe, com um gol de empate do Valladolid do que qualquer outra coisa, mas nem deu muito tempo para isso, porque sai o gol do Real Madrid, o gol do Modric, né? Modric e Benzema fizeram os gols, e aí logo depois acaba a partida com o título do Atlético confirmado. Então assim, só por aí já dá para falar que emoção foi uma marca dessa reta final de temporada, inclusive da última rodada. Só que é uma importante ocasião, não só para falar sobre o título em si, e eu vou falar sobre o Atlético, sobre alguns dos símbolos, a própria virada ter saído dos pés do Suárez, evidentemente é um símbolo muito grande do que foi o Atlético, e da diferença de um goleador confiável dentro de um campeonato tão acirrado, tão equilibrado. Mas antes de entrar no lado do Atlético, com os seus destaques, com símbolos, com nomes que foram importantes, eu acho que é importante a gente fazer sempre uma diferenciação que eu bato muito nessa tecla, eu discuto muito esse aspecto, e acho que o Campeonato Espanhol foi um grande exemplo disso. A diferença entre equilíbrio e qualidade. O Campeonato Espanhol teve uma temporada bem inferior. E não foi a primeira, tá? A temporada passada já tinha sido. E é sempre bom deixar claro, isso não tem nada a ver com quem saiu campeão. Poderia ter sido o Real Madrid, poderia ter sido o Barcelona, poderia ter sido o Sevilha, que lutou até algumas rodadas antes do fim pelo título também, e acabou sendo o Atlético de Madrid. Só que eu acho que o próprio Atlético de Madrid e o torcedor do Atlético de Madrid vai conseguir entender essa diferença do nível de desafio técnico que o campeonato exigiu se comparar com o último título. É claro que são momentos diferentes do clube também, eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas assim, o título de 2014 era um Atlético conseguindo bater em regularidade um período histórico em que Real Madrid e Barcelona estavam num nível muito alto. E de lá pra cá a gente viu anos muito fortes do Campeonato Espanhol enquanto nível de exigência, competitividade, diversidade estratégica. Então, quais os desafios que os principais times vão ter semana após semana, enfrentando tipos diferentes de jogo, estratégias específicas, adversários com identidades muito claras. E isso enriquece demais o campeonato. E a gente viu um campeonato espanhol bem abaixo. Não só na temporada 2020 e 2021, como eu falei, já tinha acontecido na temporada 2019 e 2020. É uma queda brusca. É claro que a gente vai poder pontuar bons momentos, bons trabalhos, bons sinais. O Celta cresceu com o Kudê no comando. O Villarreal está na final da Europa League. O Atlético Bilbao teve períodos bons na temporada. A Real Sociedad teve alguns períodos interessantes na temporada. Dá para pontuar momentos. Eu não estou discutindo isso. Mas eu estou falando do todo. E esse todo vem desde a parte de cima da tabela, envolvendo os times que brigaram por título, e vindo para as outras áreas da tabela também. Então, equilíbrio não garante qualidade. A emoção é um aspecto, é um fator sempre muito legal, porque emoção prende. Emoção torna aquilo ali empolgante. A última rodada foi tensa, foi dramática. E todos esses aspectos são importantes quando a gente vai levar em consideração o que a gente avalia para um campeonato ser bom ou ruim, ser melhor ou ser pior. E aí é que eu acho que mora muitas vezes essa discussão, que é a confusão da eventual previsibilidade que tem a ver com a emoção e com o equilíbrio, mas que não necessariamente tem a ver com a qualidade. Você pode ter um campeonato de classificação desigual com bons jogos semana após semana. Porque aí a gente precisa ir além do olhar para a classificação. Analisar a classificação é uma coisa, você vai olhar ali e vai falar, pô, a diferença tá grande, campeonato sem graça. E essa redução da conclusão me incomoda. Porque o campeonato pode ter muita graça e várias vezes ao longo dos últimos anos a gente viu o campeonato espanhol ter ótimo nível técnico e tático, com desafios difíceis, semana após semana para os times que brigavam pelo título, e mesmo assim a distância era grande em termos de classificação, de pontuação. E isso mostrava também que os times que estavam brigando na parte de cima, eles eram muito exigidos e eles apresentavam respostas alternativas e soluções. Então, não é uma questão básica e objetiva de olhar para a classificação e falar, foi apertado, que campeonataço, foi com uma distância muito grande. Que campeonato horrível, sem graça, porque todo mundo já sabia quem ia brigar. Eu entendo, de novo, como eu falei, a emoção é um aspecto, e ela, sem dúvida alguma, ela acrescenta.
O equilíbrio é legal se a gente pensar do ponto de vista da previsibilidade. Quanto mais imprevisível um campeonato, mais emocionante ele tende a ser. Agora, você pode ter um campeonato horrível, com todos os times péssimos, equilíbrio puro, emoção da primeira à última rodada. E não necessariamente vai ser a qualidade. Então é claro que aqui eu tô falando de um caso extremo, não é que o campeonato tenha sido horrível do início ao fim. Mas acho que foi um campeonato que teve esse tópico como bastante gritante. Foi um campeonato espanhol que a gente não teve tantos clubes com identidades tão claras de diversidade estratégica, de formas diferentes de gerar desafios e problemas para os times da parte de cima. Foi um campeonato muito mais conservador, de certa forma, e que, mesmo dentro desse conservadorismo, assim, de tipo de jogo, as equipes tinham muita dificuldade para furar isso. Tinham muita dificuldade para confirmar os resultados. E aí, é claro, a gente vai falar de uma temporada em que o Real Madrid teve muitos problemas com lesões, teve um elenco reduzido, não teve um futebol minimamente convincente com maior regularidade. A gente vai falar de um Barcelona que começou a temporada tendo problemas fora de campo, políticos inclusive, teve questão de eleição, teve troca de comando antes da temporada começar com escolhas bem discutíveis, e o Barcelona vai encaixar um bom nível no mês de março, que foi o melhor período do Barcelona na temporada, e quando parecia que tinha engrenado com um bom tipo de jogo, caiu na reta final de novo. E o Atlético nisso tudo? Então eu tô falando isso para diminuir o título do Atlético. Não, de forma alguma. Eu acho que uma coisa é tratar o campeonato como um campeonato que foi inferior. O campeonato ficou aquém. Não foi um bom campeonato espanhol. Mas o Atlético conquista um título que é de uma situação diferente de 2014. Eu citei 2014 para pegar um período em que o feito do Atlético ao ganhar o Campeonato Espanhol era incrível. Superar Barcelona e Real Madrid naquele período histórico, em 38 rodadas, exigia uma regularidade com um aproveitamento que era muito difícil imaginar que o Atlético pudesse ter. E aquele título é fantástico por conta disso, com méritos gigantescos. O título de agora é num outro período histórico do Atlético. Aquele Atlético estava tentando se consolidar como uma equipe capaz de brigar com o Real Madrid e Barcelona. O Atlético atual tem um bom elenco, tem um trabalho mais do que consolidado, disputa ano após ano na parte de cima da tabela, competições europeias chegando longe, então já não tem uma surpresa aí, já não tem aquele efeito do anormal, do atípico, por mais que tenha sido um período razoável, né, de 2014 até 2021. E aí a gente entra em alguns desses símbolos da conquista do Atlético. O Suárez, como eu citei, acaba sendo um símbolo muito importante porque ele é o cara que num campeonato de jogos apertados, de muitas vezes jogos pouco convincentes, não só do Atlético, mas de todo mundo, como eu falei antes, o Suárez era a garantia de pontos. Era o cara que faz gols que valem pontos. Faz gols que desequilibram, que resolvem partidas, que fazem o Atlético ter pontos que outros deixaram pelo caminho, inclusive Barcelona e Real Madrid. Então, o Suárez para mim simboliza demais isso, além da grande história que foi a contratação como aconteceu na época. Era um momento de renovação para o Barcelona, era um momento de tentar outras características no ataque, era um momento em que o ataque do Barcelona parecia um ataque mais lento, com menor profundidade, e que encontrar um outro perfil de atacante como complemento para Griezmann e Messi fazia sentido. Isso tudo é verdade. Mas aí o Barcelona entregou um goleador que decide jogos pro Atlético, que era um time sólido, um time já muito bem estruturado dentro da era Simeone, mesmo com seus altos e baixos ao longo das temporadas. O que faltava ao Atlético? Um cara que garantisse mais pontos onde geralmente esses pontos escapavam. E aí você ganha o Suárez de presente, você ganha a garantia desses pontos. Então, para mim, toda a construção da história, assim, do símbolo do Suárez como símbolo do título do Atlético, ela passa muito desde a contratação. Não é nem que necessariamente para o Barcelona abrir mão do Suárez tenha sido um erro ou um acerto. Eu acho que era compreensível naquele momento. O grande erro aí foi abrir mão de um jogador que ainda teria muita capacidade para decidir jogos e que por característica você entendia que era melhor abrir mão, mas entregar para um adversário direto dentro do campeonato nacional, aí tá um ponto crucial para tudo isso. E o Atlético não tem nada a ver com isso. Foi lá, contratou e tirou proveito, chegando ao título com o Suárez como seu artilheiro dentro do campeonato, como um cara extremamente decisivo e com outros nomes, né? Aí indo além do Suárez. É claro que a gente sempre vai ter que falar do Simeone porque a gente se acostumou com o Atlético num nível muito alto. E às vezes a gente acaba banalizando o Atlético estar lá como se já tivesse se tornado algo corriqueiro. E é dentro da era Simeone. Mas não é que sempre tenha sido assim. A gente sempre precisa fazer esse exercício de resgatar como o Simeone pega o Atlético, para onde ele leva e como ele transforma o Atlético num
candidato a todas as competições ano após ano. Tudo bem, não ganhou a Champions, bateu na trave, tudo bem, tinha tempo que não ganhava o Campeonato Espanhol, estava sempre próximo, mas tá ali como um adversário de respeito. E isso eu acho que é sempre importante da gente levar em consideração sobre o Simeone, mesmo que a gente possa fazer críticas, porque em vários momentos ao longo dos últimos anos a gente viu o Simeone tentando conduzir algumas mudanças. Mudança no tipo de jogo, mudança no perfil de contratações, uma tentativa de um time mais leve, mais técnico, mais ofensivo, mais envolvente e várias vezes um retorno, um passo atrás. O time está tropeçando, o time não está engrenando, passo atrás para aquela versão mais conservadora, aguerrida, difícil de bater de frente, e assim o Simeone e o Atlético iam tentando reajustar a rota ao longo do caminho. Em vários momentos, até pelo que foi essa consolidação do Atlético entre as principais forças, hoje já não dá para falar no Atlético como quem corre por fora, no Atlético de um elenco inferior. O Atlético tem várias boas opções para diversas faixas do campo. O Atlético tem um elenco que é possível a gente até cobrar mais em determinados momentos da temporada, porque esse time não convence mais, não agrada mais. Isso tudo é muito válido. Agora, se a gente for seguir na questão de alguns dos nomes, eu falei do Suárez, naturalmente passei pelo Simeone, mas Marcos Llorente, uma grande história da temporada, que na verdade já tinha começado na temporada anterior, a versatilidade de um jogador que foi completamente transformado. Então, o primeiro volante que era a reserva do Casemiro e que virou o segundo atacante do Atlético. Jogando como atacante, jogando como meio aberto, jogando como ponta, jogando como volante, jogando como lateral direito, o que o Llorente não fez ao longo da temporada. Eu lembro que eu gravei um vídeo do jogo contra o Villarreal, inclusive, do Atlético, em que o Llorente, dentro da mesma partida, fez tipo 4 ou 5 funções diferentes, e eu mostrei naquele vídeo como ele virou esse multiuso de um cara também decisivo, pela chegada, pelo físico, pela infiltração, pela condução, pelo lado direito, pelo complemento ao Suárez também, até pelo aspecto sem bola também. Então o Llorente é um personagem importante dentro dessa conquista da temporada. Um outro cara importante, Carrasco. Acabou que o belga foi um jogador que retornou em baixa, sem ser muito badalado, e assumiu um protagonismo e uma importância que acabou ditando também mudanças de estratégias táticas do Simeone ao longo da temporada. O Atlético que tinha o Renan Lodge como lateral esquerdo para ser ofensivo, para ter liberdade para atacar, e que depois passa até a ter o Renan Lodge no banco, porque o Carrasco se firmou como uma ótima alternativa, tanto para ser meia aberto, quanto para ser ala. Então, dá para ter um zagueiro que vai ficar como lateral esquerdo na base da saída, Mário Hermoso, e com isso liberar o Carrasco para ocupar uma primeira linha com 5, no momento sem bola, mas para atacar, para ter fôlego, para chegar, para atravessar o campo, para decidir jogos também a partir da qualidade individual. Então o Carrasco virou um personagem muito importante, assim como Llorente, assim como Suárez, assim como Oblak, evidentemente. Oblak é uma garantia, já há muitas temporadas, de um dos melhores goleiros do futebol mundial, e continua sendo. Aí a gente pode até discutir quem foi o melhor goleiro dentro da temporada. O Courtois fez uma ótima temporada em La Liga também, assim como o Ter Stegen em anos anteriores, mas o Oblak tá sempre ali. Se não como o melhor, como um dos melhores, certamente, aí vai dar a opinião de cada um. Mais uma vez, um nome importante. E na reta final da temporada, o próprio Ángel Correa, que também foi importante. Eu falei do Suárez simbolizando o título até pelo gol da virada na última rodada. O gol do empate é da individualidade do Ángel Correa. Um jogador muitas vezes irregular, mas que nessa reta final encaixou jogos muito importantes e decisivos, decidindo várias dessas partidas também para o Atlético chegar ao título. Então acho que por aí a gente já dá uma passada em alguns dos nomes desse Atlético. Claro, tem outros, né? A gente pode falar mais da defesa, a gente pode falar do centro do campo, do Coque, por exemplo. Não foi uma boa temporada do Saúl, que em outros momentos foi fundamental dentro desse Atlético. Mas enfim, daria para ir tópico por tópico, setor por setor, mas acho que com esses nomes acho que já dá para simbolizar, para distribuir um pouco de alguns dos grandes personagens dessa conquista do Atlético. Então é isso, assim, o Atlético não teve o seu ano mais brilhante, não teve o seu futebol mais empolgante, convincente ou regular, não foi um bom campeonato espanhol nessa temporada, mas o Atlético conseguiu pontuar mais, que é o que vale no fim das contas. E se conseguiu pontuar mais, muito disso foi por ter um cara decisivo como é o Suárez, fazendo gols que valem pontos, gols que valem vitórias e que determinam a classificação final. Foi um final de temporada tenso, dramático, emocionante, equilibrado.
mas nada disso significa necessariamente qualidade nesse aspecto, e até por isso eu acho que essa temporada eu acabei gravando menos vídeos sobre o Campeonato Espanhol, porque acho que do ponto de vista tático, estratégico, nível dos jogos semana após semana, foi um campeonato que ficou bem abaixo, inclusive das outras principais ligas. Para mim, pelo segundo ano seguido, o Campeonato Italiano teve um nível muito bom, acho que a Inglaterra alternou ótimos duelos com períodos em que o campeonato não engrenou como deveria, a Bundesliga teve momentos de alguns dos times se tornando atrações, e o Campeonato Espanhol no todo, acho que dos 4 foi até o que mais me decepcionou, mas sempre traçando esses assuntos paralelos. Uma coisa é a avaliação do campeonato, outra coisa é reconhecer os méritos de quem terminou campeão. Por mais que a gente possa brincar com a história, ninguém queria ser campeão, ninguém merecia ser campeão, isso ajuda muito a reforçar a ideia de que num equilíbrio de maior perda de pontos, geralmente é porque tem mais time dando mole também. E isso acaba sendo um discurso que a gente usa muito sobre futebol brasileiro, muitas vezes, que é reconhecidamente um campeonato dramático, emocionante e equilibrado, não necessariamente o de melhor qualidade. Acho que isso se aplica a essa temporada do Campeonato Espanhol, mas o espaço está aberto para vocês aqui embaixo. Comentem aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, um abraço e até a próxima.